Mesmo fazendo parte de um seriado mexicano, o Seu Madruga se tornou uma das figuras mais queridas da televisão brasileira e provavelmente a mais caloteira também. Eu sou um cidadão consciente e, como cidadão consciente, pago todos os meus impostos. Então paga todos os seus impostos. Sou um cidadão consciente, não fanático. O cara fez de tudo para não pagar o aluguel ao Sr. Barriga, mas de tudo mesmo. Bora ver alguns momentos? Então, pegue o seu pote de farinha para fazer bolinhos e vem com a gente. Antes de mais nada, desculpa a minha rouquidão, eu tô com uma dor de garganta chata aí e a voz tá saindo assim, mas é melhor do que nada. E como eu também tenho voz de Cipriano, não é mesmo? Bom, como a gente bem sabe, lá no comecinho de Chaves, nos primórdios do seriado mesmo, o Seu Madruga já devia aluguel ao Sr. Barriga. Afinal de contas, o dono da vila entrou no elenco ainda em 72. E no episódio Como Sujar a Roupa do Kiko, a gente já percebe uma ótima manobra para fugir do pagamento. O meu pai disse que não está. Pois vamos ver se não está. Ui, não, Chavinho, não, calma, tenha calma. Essas fugas do Seu Madruga pulando a janela de sua casa são hilárias. E a gente percebe que ele fez isso com uma certa frequência quando o Zenon bateu em sua porta. Isso até me faz pensar em uma outra vez em que o Kiko precisava tomar cuidado para não sujar a sua roupa. Hoje eu vou numa festa e não devo sujar o meu terninho. Sim, pode arroz. Esse trecho faz parte daquele clássico episódio em que o Seu Madruga arranja um tecido meio suspeito. Mas antes de entrar nesse assunto, se liga nele saindo da janela em um momento praticamente igual àquele episódio do começo do seriado. E ele mandou dizer que não está. Agora vamos ver se seu pai está ou não está. Não, Chaves, não, ai! Uma das diferenças que temos nessa cena é a Chiquinha fazendo um sinal com a mão para ele sair logo enquanto o Sr. Barriga tá entrando na casa. Ficou ainda melhor. Mas um minutinho depois, ele se esquece que o dono da vila tá em sua casa e volta para lá, abre a porta, é surpreendido e manda essa aqui. Desculpa, número errado, desculpa. É curioso que toda aquela velocidade do Sr. Barriga saindo com a mãozinha esticada para cobrar o aluguel, logo quando o Seu Madruga abre a porta, para por aí, né? Porque o Seu Madruga dá a volta, sai andando e ele fica parado. E ainda nesse mesmo episódio, temos mais umas manobras muito boas para evitar o pagamento do aluguel. Primeiro falando isso aqui. Já estamos no dia 1º? Nós estamos no dia 25. Ah, bom, então ainda faltam 5 dias para pagar. E depois falando que tinha o dinheiro para pagar, mas precisou gastar com outra coisa. Acontece que eu já tinha o dinheiro para pagar um mês de aluguel, mas encontrei um amigo muito pobre que estava muito doente, Sr. Barriga, e estava rifando um corte de Casimira, então eu comprei 2 números. Mas o melhor de tudo é que ele tenta trocar o pagamento de suas dívidas pelo tecido, pela Casimira. Mais aleatório impossível. Veja, o que acha de ficar com esse tecido como pagamento de um mês de aluguel? Você disse que é inglês. Inglês autêntico? Aqui diz Made in Taubaté. Aqui na Inglaterra estão falsificando as Casimiras de Taubaté. De qualquer forma, acho que todo mundo se lembra muito bem do estado que a Casimira fica lá no final do episódio. Vem buscar o meu tecido. Ah, como não? Com licença, Sr. Barriga. E eu simplesmente adoro a cara de pau do Seu Madruga entregando o tecido todo imundo na mão do Sr. Barriga e enquanto ele ainda está processando tudo o que está acontecendo, o Seu Madruga simplesmente fala com licencinha e vai embora. Sensacional, né? E essa não foi a única vez em que ele usou o dinheiro do aluguel para comprar uma outra coisa. No episódio da casinha do Kiko, ele aparece super bem vestido. O senhor é o meu papai? Suponho que sim, não? E logo sabemos como ele comprou aquela roupa. E com que dinheiro o senhor comprou esse terno? Filha, você sabe que às vezes temos que sacrificar algumas coisas para conseguir outras. E desta vez eu tive que sacrificar o aluguel do Sr. Barriga. Isso por si só já é bem surpreendente, apesar de sabermos que pagar o aluguel nunca foi uma prioridade para ele. Mas o Sr. Barriga aparece por ali e a Chiquinha acaba sendo sincera. Sincera até demais, eu diria. Vim cobrar
cobrar o aluguel. Pois já entrou bem, porque com o dinheiro que meu pai ia lhe pagar o aluguel, ele comprou este terno. Devo dizer que especialmente esse episódio conta com um show de malandragem do Mamá. O cara dá umas enroladas maravilhosas o tempo todo. E depois de se estranharem, brigarem e apanharem da Dona Florinda, eles trocam essa ideia aqui. Quando menos esperarem, me mando dessa vila assim. Sem mais nem menos. E por que não faz isso agora mesmo? Eu sou incapaz de fazer uma coisa dessas. Ah, é? Muito menos com alguém como o senhor, que é todo barriga, senhor coração. Só que ele não morde a isca, então a investida tem que ser um pouco mais drástica. Vou me pagar hoje 1 mês de aluguel ou esta noite o senhor não dorme embaixo de um teto? A gente não ia jantar com a minha bisavó? Assim, filhinha, sim, já é muito tarde. Fuja, seu madruga! E na mesma velocidade em que eles correm para sair de casa, eles também correm para voltar para sua casa depois, com direito até a montar um esquema com outras crianças. Eu moro com... Anda. Peraí, papai, peraí, papai. E vocês? Se virem o senhor barriga, vocês falam que não me viram. Não. Mesmo assim, o Kiko entrega tudo, dizendo que o seu Madruga está em sua casa. Seu Madruga tá na casa dele! Ah! Cuidado, chegou o barril destapado! E lá no finalzinho da história, o Sr. Barriga vence. Digo isso entre aspas, pois ele disse que se o seu Madruga não pagasse o aluguel, ele não dormiria debaixo de um teto. Mas o seu Madruga, que não é bobo nem nada, aproveitou a deixa para dormir debaixo de um outro teto e continuar devendo o pagamento do aluguel. Ou melhor, dos aluguéis. Pois o meu pai deu a volta por cima, porque dormiu embaixo de um teto. E antes que eu me esqueça, o vídeo de hoje é especial, porque ele está saindo no dia 2 de setembro, aniversário do nosso querido Ramon Valdez, que interpretou o Madruguinha. Aliás, ele deu vida a vários outros personagens queridos de outros seriados, em Chapolin fez um monte de vilões, mas não dá pra negar. O seu Madruga é o principal e aquele que mora em nossos coraçõezinhos. Parabéns pra você! Parabéns pra você! Até coloquei uma camiseta preta lisa em homenagem a ele e tá até meio desbotado, igual a camiseta dele também. Vamos fingir que isso foi combinado, tá? Era só pra aparecer o seu Madruga, claro. Não acredito. E eu comentei agora há pouco que aquele minhoca chegou a montar um esquema com as crianças para fugir do pagamento do aluguel. E talvez você já tenha pensado em uma outra história em que ele também faz isso. Quando ele chegar, você só tem que me dizer: já chegou o disco voador! Na boa, o vídeo de hoje é uma chuva de clássicos, hein? Só histórias que você assistiu 1 milhão de vezes no SBT. Então já vou deixar a palavra-chave por aqui. Você prefere os vídeos onde mostramos episódios clássicos ou então aqueles mais diferentões, com outras dublagens, anos 80 e 90, uns remakes perdidos e coisa do tipo? Tá, talvez seja uma briga até desleal, afinal de contas todo mundo ama a dublagem clássica, os episódios clássicos que sempre passaram no SBT, mas isso funciona pra gente entender, colocar um termômetro do quanto vocês gostam de conteúdos diferenciados. Saber o quanto vocês querem conhecer mais todo esse universo de Chespirito ajuda muito a gente, tanto quanto o Chaves ajudou o seu Madruga. Já chegou o disco voador! Isso é o que você tem que dizer quando chegar Não, o... já chegou o disco voador! Sim, Já mas é- chegou o disco voador! A conversa acaba tomando rumo se os discos voadores existem ou não. O Sr. Barriga diz que acredita na existência deles e o seu Madruga, ele não ia perder essa ótima oportunidade, né? Eu não acredito! Olha lá! É, desista, seu madruga. Esse otário não cai mais. Onde está? Depois de sair pela tangente de uma forma hilária, o Zenon encara até que relativamente de boa o fato de ter sido enganado. Só que isso é temporário, então o Chaves volta a falar sobre o tal disco. Já chegou o disco voador! Ai, meu Deus do céu. Ai, E esse diálogo rende um dos momentos mais engraçados do seriado, pois o Kiko acredita que ele está falando sobre o brinquedo. E, bom, todo mundo ama essa cena aqui. Olha, Chaves, já chegou o meu disco voador!
Ou melhor, principalmente isso aqui. Já se foi o disco voador! Ao contrário, já chegou o disco voador! Já se foi o disco voador! Não! Já que eu tô empolgado falando só de clássicos e acabamos de ver A Casa do Seu Madruga vista de dentro, me fez pensar aqui em um outro episódio muito bom. Tô falando de uma história de 75, onde o Seu Madruga reconhece até a batida na porta do Sr. Barriga. Ai, pelo jeito de bater, só pode ser o Sr. Barriga, que certamente vem me cobrar o aluguel. Vai lá pro quarto e não saia de lá por nada deste mundo. Você provavelmente já deve se lembrar dessa história e qual artimanha ele usou para não pagar o aluguel. De qualquer forma, é sempre bom ver o Seu Madruga se produzindo todo para ficar com uma cara de triste. E uma produção caprichada é o que ele merecia, porque olha... Atuação de milhões do Mamá. Sabe que minha filha está de cama? Ah, não me diga. Qualquer um em seu lugar diria que é um truque para não pagar o aluguel. Ele valoriza muito a história, mas muito mesmo, falando de todos os problemas de saúde que ela tem. Ele ainda diz que pode ser que ela se salve, que pode ser catapora ou sarampo, e até continua segurando as pontas mesmo quando ele é quase desmascarado. A Chiquinha está mesmo doente, sim ou não? Mas é claro que sim. Que sim. Em uma versão um pouco mais antiga dessa história, a interpretação do Seu Madruga é ainda mais dramática. Acredite se quiser. Já assistiu essa cena aqui de 73? Vim cobrar o aluguel! Só que o senhor escolheu o pior momento para isso. Minha pobre filhinha está doente. A história segue de uma forma bem parecida, não tem grandes diferenças, ainda que seja uma versão mais simples, digamos assim. Coisa natural daquela época, do começo das gravações. Já a versão de 79 é um copia e cola da versão de 76, tudo igual. Pague o aluguel! Que péssimo momento escolheu para me cobrar o aluguel. É que minha filha está de cama. E eu sempre falo sobre isso e eu sei que vocês gostam desse assunto. As histórias de Chaves e Chapolin têm muitas regravações, então tem muitas curiosidades que cabe a gente falar aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de relembrar momentos épicos do seriado, de conhecer umas paradas que você nem sabia que existia, já deixa o seu like aí embaixo, faça a sua inscrição no canal, porque isso fortalece muito o nosso trabalho. E você também só tem a ganhar com isso. Então, posso contar com você? Nossa, acabei de lembrar que eu tenho um monte de coisas pra fazer agora. Pera aí, Chiquinha. Esse trecho faz parte daquela história em que falta água na vila, tudo por conta de uma magia da bruxa do 71. Ou então por conta de uma certa coisinha que o Chaves e o Kiko aprontaram. E cavucamos e furamos um cano. Mas nós só fizemos um buraquinho nele, certo? E só furamos o cano um dia. E já faz 3 dias que não tem água. As crianças passam o tempo todo buscando água, rola uma briga por conta dos baldes cheios, Seu Madruga, Dona Florinda, Professor Girafales, todo mundo se mete e é aquilo, né? Quando a gente fala isso, a gente já sabe que não faltam ótimos momentos, momentos hilários. Mas essa é só a primeira parte, pois a história foi dividida em 2 episódios. O primeiro gira em torno da falta de água, todo mundo molhado e as brigas pelos baldes. Já o segundo episódio conta com o Sr. Barriga aparecendo na vila e ele não tá de brincadeira não. Eu mandarei arrumar o encanamento quando todos os inquilinos estiverem em dia com o pagamento do aluguel. Cala essa boca. Já o Seu Madruga vê nesse mesmo argumento uma brecha para revidar. Todos os inquilinos estão de acordo em não pagar o aluguel enquanto não se arrumar o encanamento de água. E menos ainda o meu pai, que pouco toma banho. Exato. E aí, temos a cereja do bolo. Eu não pago aluguel até que o senhor mande arrumar o encanamento. Seu Madruga, não seja desgraçado. Como é que eu vou mandar consertar? É muito bom porque esse diálogo rola no comecinho do episódio. E aí o Sr. Barriga sai de cena e quase nem volta mais. Somente lá no final do episódio, quando rola uma guerra de água, ó o Zenon surgindo. Com sua licença, já viu? Olha só. Ai! Por que tá me olhando desse jeito? Não, se mexa. Não se mexa.
Fala sério, nunca perde a graça ver essas baldadas de água rolando para todo lado, né? É um daqueles elementos muito clássicos que aparecem em várias histórias e a gente sempre se diverte. E se aí o seu Madruga foi malandro o suficiente para fugir do pagamento do aluguel por conta da falta de água, em outro momento foi por conta da falta de luz. E justo no momento em que ele queria fazer uma coisa bem importante. Que não tem luz no cortiço, Sr. Barriga. E justamente agora que eu estava seco para ver o jogo internacional de futebol. Só que nessa aqui acontece uma coisa meio rara. O seu Madruga deu um vacilo, e um vacilo muito feio. Pois sua primeira obrigação é providenciar energia elétrica para o cortiço. Do contrário, eu não pago o aluguel. Eu vou colocar os fusíveis aí para que fique tudo acertado. Como o cara me solta um comentário desse, sabendo que tá dando margem pro dono da vila consertar rapidinho, pois o negócio ali era pequeno, barato, era só uma troca. Vacilou, seu Madruga. Vacilou. Definitivamente, nesse momento, ele foi meio quico. Falavam de mim? Só que acredite se quiser, até mesmo esse bochechudo já foi inteligente em alguns episódios de Chaves, sabia? Não são tantos momentos assim, eu sei, mas foram o suficiente pra gente conseguir fazer um vídeo muito bom sobre esse assunto. E falando nele, é claro que ele já tá aqui do lado pra você clicar e assistir. Duvida de mim quando eu falo que o Kiko sabe ser inteligente? Então, tire sua prova agora mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora, nesse mesmo canal.